vai colocando para gravação, colocou. Queria dizer a todos vocês que nós estamos muito felizes com vocês aqui conosco, que para mim é uma alegria muito grande estar aqui com a Mayara. A Mayara foi minha, eu sempre falo isso, né? A Mayara foi minha aluna da graduação, ela foi minha estagiária no período da clínica. A Mayara fez a formação em psicodrama, a Mayara fez mestrado e doutorado no mesmo laboratório em que eu fiz. E sou muito, tenho muita alegria de compartilhar esse mesmo espaço com ela e de observar esse crescimento. Agora sim eu passo a bola para ti, Dani, pode falar. Agora até perdeu a. Já ia direto para Mai, mas vamos lá então. Gente, boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos ao mais um encontro do Viver Recria. Hoje eu estou num cenário diferente, estou muito confortável aqui, mas vocês vão ouvir uns barulhos, pois hoje eu estou na civilização, né? Enfim. Bem-vindos a todas as pessoas novas que entraram hoje, o pessoal que está chegando no grupo esse ano, e a gente já está vendo vários encontros aí consecutivos, algumas pessoas. Que bom que vocês estão aqui hoje. Lembrando que o Viver Recria é um grupo de estudos vinculado à Escola de Psicologia Viver Mais, né? Viver Mais Psicologia, que é uma escola de formação e pós-graduação em psicodrama, psicologia analítica, psicologia sistêmica e psicologia positiva, atualmente. E aí, lembrando de convidar vocês, né, para a nossa pós-graduação em psicodrama. Amanda, se puder dar uma olhada nos áudios, por favor. Então, a gente tem a nossa pós-graduação em psicodrama aberta agora pela Viver, tanto online, né, conectado, como a gente está fazendo aqui, pelo Zoom, com uma imersão presencial, então, no final do ano, quanto as aulas presenciais no estado de Santa Catarina. Tubarão, Florianópolis, acho que Balneário Camboriú, se não estiver enganada. Qualquer coisa, entra no site ou manda mensagem para a gente no WhatsApp que a gente passa mais informações. Lembrando que a gente está também agora com alguns cursos de curta duração, aliás, agora não, já desde o ano passado, mas nesse ano a gente está abrindo então com um curso de marketing no Instagram para psicólogos. É um curso que vai ter 2 encontros, dia 26 de fevereiro e 5 de março. Um curso bem bacana, assim, para quem quer saber como divulgar aí seu trabalho como psicólogo clínico, ou, enfim, né, do trabalho que faz até em outras áreas, e como usar as redes sociais, o Instagram especificamente, que é a mais usada atualmente, né, a seu favor. Então, a Viver está com um curso super bacana aberto agora, e o curso também de transtornos de ansiedade, da compreensão ao tratamento psicoterápico, pelo viés do psicodrama. Então, são 5 encontros em que vocês vão ter aulas teóricas sobre os transtornos de ansiedade, a compreensão do psicodrama, a intervenção medicamentosa nesses transtornos e supervisão de casos. É isso. Amanda, agora passa a bola para a Mai, passa a bola para ti de volta. Gabi quer falar alguma coisa? A gente adora falar. É só isso, eu acho que ia passar a palavra para a Mayara e dizer que nós estamos muito contentes em tê-la conosco aqui no grupo e eu estou muito contente em sempre observar teu crescimento. Obrigada, Amanda. Obrigada, Dani. Bom, eu não vou começar a falar tudo que eu sinto pela Amanda, porque, né, eu já começo a chorar, já fico emocionada, porque, enfim, né? Não é à toa que eu segui todos os passos dela, né? Então, gente, estou muito, muito feliz com esse convite. É uma temática que eu gosto muito de falar, então estou me sentindo super à vontade nesse encontro. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, eu não sei se vai dar tempo. Então, a gente vai até onde der, tá? Preparei muita coisa, tudo muito... Eu aprendi, assim, com a Viver, na minha especialização, que psicodrama a gente tem que vivenciar para aprender de verdade, não apenas só a teoria, mas também com a prática. Então, eu quero trazer um pouco dessa prática para vocês, porque eu acho que é a melhor maneira da gente realmente sentir o que é a técnica do psicodrama, o que o psicodrama faz na nossa vida. Então, a maioria do nosso encontro hoje vai ser vivencial, tá bom? Não pretendo fazer nenhum aprofundamento terapêutico, é só na questão mesmo de apresentar as técnicas e os instrumentos que eu utilizo para trabalhar com mulheres em situação de violência. Então, fiquem tranquilos, certo? Eu vou colocar um slide bem rapidinho na tela, só para dar uma introdução. Então, gente,
Então, eu sou doutoranda em psicologia, como a Amanda já colocou, eu estudo na UFSC, sou mestre em psicologia e também já fiz a pós-graduação na Viver, uma escola maravilhosa, super recomendo. Então, já sou especialista em psicodrama. Eu queria só, para introduzir mesmo a temática, eu acho que é importante. Então, o que é a violência? A gente colocou no tópico desse trabalho, desse encontro, como violência contra a mulher. Mas eu gosto bastante de focar na violência doméstica ou violência conjugal, pensando que a maioria das violências acontecem por pessoas que são conhecidas das mulheres em situação de violência. Então, claro que a gente consegue levar o que a gente vai aprender aqui para também mulheres que sofreram violência por pessoas desconhecidas, mas o foco mesmo vai ser a violência conjugal. Então, o que é essa violência? Não é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, qual é a diferença de violência doméstica, que está prevista na Lei Maria da Penha, e violência contra a mulher? É a relação da vítima com o homem ator de violência. Então, a violência doméstica, a mulher ela tem algum vínculo afetivo com esse homem, enquanto que a violência contra a mulher pode ser um desconhecido. E aí, por que é importante a gente falar sobre essa temática, né? Bom, olha os dados, né? No último mapa da violência sobre homicídio de mulheres, que foi o último que foi colocado aqui no Brasil, foi 1.583 mulheres mortas pelos parceiros. Não foram nem por estranhos, só pelos parceiros. Enquanto que a última pesquisa de 2017 de homicídio de mulheres, 4.936 mulheres foram assassinadas e 28,5% ocorreram dentro da residência da vítima. Ou seja, também por conhecidos dessa mulher. E ainda, o ano de 2017 obteve o maior número de homicídios de mulheres nos últimos 10 anos. A gente percebe na mídia que o feminicídio ele vem aumentando a cada ano. Então, a gente tem sim que falar cada vez mais sobre isso, a gente precisa entender o que é esse fenômeno e ver como que a gente pode ajudar essas mulheres que estão em situação de violência. Então, por que isso acontece, né, a violência? Porque há uma conserva cultural relativa ao papel do homem que fomenta a violência doméstica, de que o homem ele precisa ser macho, que ele precisa ter autoridade, que ele precisa se impor. Então, desde criança, os meninos escutam das suas famílias, da sociedade, que homem que é homem não chora, homem que é homem se impõe, homem que é homem coloca ordem na casa. E o que as meninas escutam? De que a menina ela tem que cuidar do marido, que tem que saber cozinhar, que tem que saber limpar uma casa. Quando a gente faz um bolo decente, a gente escuta, já pode casar. Então, a gente é educada para servir ao homem, para estar num relacionamento e para respeitar esse marido. A gostar de homens que sejam machos, que se imponham, que falem o que pensam e com autoridade. Olha, não sei vocês, mas eu escutei várias vezes na minha família que mulher mesmo gosta de homem que pegue com firmeza, que pegue firme. Então, o que é isso pegar firme? É um abuso, é uma violência. E a gente é doutrinada a pensar dessa forma e a gente acha que isso é o correto, a gente naturaliza esse tipo de comportamento. E é isso que a gente precisa levar para o espaço terapêutico. Mostrar para as mulheres que isso não é natural, que isso não é saudável, o que é uma relação abusiva, o que é uma relação violenta. O desempenhar, então, do papel de companheiro ou companheira pode apresentar representações mentais sobre os relacionamentos afetivos já vivenciados ou percebidos transgeracionalmente pelas pessoas. Ou seja, uma coisa que também influencia é como que os meus pais se relacionam, como que os meus avós se relacionam. Isso fica marcado na nossa maneira de perceber o outro, na nossa maneira de se relacionar com o outro. Então, o desempenho de papéis é uma expressão psicodramática aprendida e para compreender esse processo dinâmico se pode fazer uso da epistemologia socionômica, que entende que o ser humano estrutura-se e desenvolve-se nas relações humanas. Então, por esse motivo que a gente faz o uso, então, da abordagem do psicodrama. Porque ele torna-se importante para compreender as relações abusivas sofridas por algumas mulheres, assim como oferece ferramentas para intervenções terapêuticas, pois pode contribuir para que elas tomem uma maior consciência de si e da situação vivenciada. E ainda pode ajudá-las a identificar suas potencialidades, a sair do papel de vítima passiva e submissa. E aqui eu coloco vítima passiva e submissa, não no sentido de que toda mulher vítima é passiva e submissa, mas de que a partir do momento que eu estou numa relação de violência ou de abuso, eu acabo me tornando uma mulher
um pouco mais submissa, eu acabo cedendo para isso por inúmeros motivos. E aí podem ser por medo, por questão financeira, por questão de filhos. Então, não estou aqui julgando essa mulher, mas sim dizendo que sim, ela acaba se colocando num papel de submissão. Então, o ideal é que a gente consiga trazer para mostrar para essa mulher, ou desempenhar nessa mulher um papel mais ativo, autônomo e consciente pelos seus atos e sua história. Bom, isso era a minha introdução do porquê que é importante a gente trabalhar com essas mulheres e o porquê que eu utilizo a abordagem do psicodrama. E aí, como eu disse, o encontro hoje é mais para a prática mesmo, vivência. Essas são as 4 coisas que eu gosto muito de trabalhar com mulheres em situação de violência. Então, eu gosto de trabalhar quem sou eu como mulher, o reconhecimento do tu, o reconhecimento do outro e a criança interna ferida. Esses são 4 pontos que eu sempre trabalho com mulheres em situação de violência. Entre outros, é claro, mas esses são os principais. Eu vou tentar trazer um pouquinho de cada um com vocês, para vocês saberem como que eu trabalho com cada ponto. E aí, não estou dizendo que isso é uma receita de bolo. Eu vou mostrar como eu trabalho, e aí quem quiser utilizar e quem quiser adaptar, fica à vontade. Lembrando que o psicodrama é espontâneo e criativo. Então, vocês vão vivenciar aqui e vocês vão adaptar o que vocês vão ter no momento, na vida de vocês, nos encontros de vocês, certo? Então, primeiro, eu queria trabalhar o quem sou eu como mulher. Eu queria pedir para vocês que vocês... Deixa eu só encerrar aqui, meu Deus. Se vocês possuem papel ou um caderno e caneta perto de vocês. Vocês possuem? Quem tiver aí um lugar para digitar também pode ser. Quem possui o que, Amanda? Para digitar, né? Computador, alguma coisa. Não, tem que ser papel, vai ser desenhado. Ah, tá, mas é que nós temos pessoas com deficiência visual, por isso que eu pensei. Desculpa. Verdade, não pensei nisso. Desculpa. Dani, me perdoa. Não elaborei direito a minha resposta. Vai pensando aí, quando você pedir, eu te ajudo a adaptar, tá? Na medida da tua proposta. Tá bom, obrigada. Então, gente, quando eu penso em... Todo mundo já tá com o material em mãos? Eu conheço que muita câmera tá desligada, eu não faço ideia do que tá rolando aí. Mas vamos lá. A ideia não é vocês apresentarem o que vocês vão fazer, então é muito mais para vocês vivenciarem mesmo, porque senão a gente não vai ter tempo de todo mundo apresentar os trabalhos, tá bom? Então não se preocupem com a perfeição do que vocês vão fazer, porque não vai ser mostrado. Então, quando eu quero trabalhar quem sou eu, existem inúmeras técnicas que o psicodrama fornece. E aqui eu particularmente mais gosto, que por sinal eu aprendi com a minha orientanda Amanda, quando a gente pensa em alguém que a gente admira muito. Então, eu vou pedir para vocês pensar. Quem quiser fechar os olhos pode fechar, quem quiser ficar com o olho aberto pode ficar. Mas eu vou pedir para vocês pensarem um pouco, durante essa trajetória de vocês, quem é a pessoa que você mais admira? Quem é a pessoa que te tocou, que te trouxe uma sensação muito boa, que fez com que você admirasse muito? E essa pessoa pode ser alguém da vida real, pode ser alguém de um personagem de filme, pode ser um artista, pode ser uma pessoa que não existe, mas é alguém que você viu como personagem ou como na vida real e você se encantou, você admira muito. A partir do momento que você achar essa pessoa aí na sua história, na sua memória, eu gostaria que você colocasse o nome dessa pessoa, ou desse personagem, ou desse artista na sua folha, em cima da sua folha. A Dani, escreve, Dani, no comecinho da folha, tá? Folha não, do computador. Agora que eu já sei o nome desse personagem ou dessa pessoa, não é obrigatório. Então, aqueles que tiverem vontade, podem fazer um breve desenho dessa pessoa, ou desse personagem, ou desse artista. Lembrando que não é obrigatório, pode ficar só o nome.
Isso. E daí, de repente, quem não tiver a possibilidade de desenhar também pode escrever as características dessa pessoa. Físicas. Agora, nesse momento, só as características físicas. Obrigada. Física. Para quem entrou agora, eu pedi para que o grupo pensasse, localizasse alguém que você admira muito, alguém que você acha uma pessoa especial, que gosta muito das características dessa pessoa. Pode ser um personagem fictício, pode ser alguém da vida real, pode ser artista, pode ser qualquer pessoa. E aí eu vou pedir para você escrever o nome dessa pessoa, ou desse artista, ou desse personagem, numa folha de papel. E para quem tiver, para quem quiser participar, para quem quiser, pode fazer um desenho desse personagem ou dessa pessoa nessa folha. Como a gente tem pouco tempo, eu vou dar continuidade. E aí, quem quiser vai terminando aos poucos e vai fazendo a próxima etapa. Então, agora eu vou pedir para vocês escreverem ao redor dessa imagem, ou embaixo desse nome que vocês colocaram, características mais da personalidade mesmo dessa pessoa. O que vocês admiram nessa pessoa? Quais são as características que vocês admiram nessa pessoa? E quais são as características também negativas dessa pessoa? E aí você pode colocar tanto as positivas quanto as negativas. Mas quem é essa pessoa? Apresente essa pessoa. Então, para quem terminou, a próxima etapa é que você
olhe para essas características ou pense nessas características e tente identificar quais dessas características eu também possuo. Quais características eu me identifico. Para aquelas características que você se identificar, eu vou pedir para que você circule. Faça uma bolinha ao redor. Ou que você possa, Dani, no caso, está no computador, pode colocar em negrito, pode aumentar a letra, o que você acha melhor. Destaca essa palavra. Bom, por que então que a gente fez essa técnica? O que eu alcanço com ela? Geralmente, mulheres que estão em situação de violência, elas possuem uma baixa autoestima. Então, se você senta com ela e pergunta, quem é você? Ela vai responder, não sei. Quais são as suas qualidades? Não sei. Geralmente, essa mulher só vai saber responder os defeitos. Por quê? Quando a gente está numa situação de violência, na maioria das vezes, vem antes da violência física, a violência psicológica, em que o homem, ele sempre faz com que a mulher sinta-se alguém inferior. Ele geralmente vai atacar o quê? As qualidades dela, para que ela se mantenha nesse relacionamento, porque ela acha que realmente merece aquilo. Então, por isso é importante a gente começar tentando identificar quais são as qualidades dessa mulher. E aí, quando eu coloco um personagem que ela admira, ela vai trazer coisas boas desse personagem. E aí fica muito mais fácil ver no que eu me identifico com esse personagem. Porque se eu for pensar do zero, não vai vir nada na minha cabeça. Mas quando eu vejo as palavras escritas, eu consigo me identificar. Aí fica mais fácil. E aí, nesse reconhecimento nas características desse personagem que eu admiro, eu consigo entender quem sou eu um pouquinho. Eu começo a me reconhecer no outro. É só o começo de quem sou eu, mas já é um começo, é o primeiro passo. Existem mais técnicas que a gente precisa trabalhar a partir dessa para trabalhar quem sou eu, mas eu sempre gosto de começar por essa é a minha preferida, porque eu acho que ela tem muita potência na hora dos resultados. Geralmente emociona muito essa mulher identificar que ela tem características na pessoa que ela admira. Ela se identifica com alguém que ela admira muito. Então, meu Deus, eu admiro fulana de tal e eu tenho muitas coisas parecidas com ela, ou tenho essas tais características que são parecidas com ela, então eu também sou alguém especial. Então, isso é muito... Esse processo é muito importante dentro dessa mulher. Outras técnicas que poderiam daí ser colocadas em outras sessões para também trabalhar quem sou eu, pode ser, por exemplo, através de colagem. E aí buscar na revista imagens, palavras que façam você se identificar no seu processo de quem sou eu. E aí fazer um cartaz com essas colagens, depois conversar sobre essas colagens. Lembrando que não é só técnica, é olhar para essa mulher e dramatizar com ela. Então, esse é o segundo passo. Estamos com a pessoa aí, estamos com a pessoa que você mais admira na sua frente e eu já sei quais são as características dela. Então, vamos conversar um pouquinho com esse personagem, com essa pessoa que está aí na folha? E aí você pode colocar a folha em cima de uma almofada ou só a folha na frente da mulher e fazer a troca de papéis, colocar essa mulher no lugar do personagem e perguntar um pouquinho como que é ser esse personagem, o que essa personagem gostaria de dizer para essa mulher que admira tanto ela, fazer uma conversa em que o personagem que ela escolheu, ou a pessoa que ela escolheu, possa trazer para essa mulher o quanto ela é especial, possa conversar com essa mulher e possa dizer que o quanto ela tem características positivas. A ideia dessa técnica, para mim, Mayara, é buscar um pouquinho da autoestima dessa mulher, porque ela precisa disso para continuar no processo de terapia, para ela poder ver que ela tem sim uma esperança no fim do túnel e que ela pode sim, no futuro, romper com um relacionamento abusivo. Ela não é aquele nicho que o marido diz que ela é. Então, essa técnica eu gosto sempre de aplicar muito no início das sessões, para começar já a trabalhar um pouquinho de quem é ela, de como ela se vê, do quanto ela tá, se ela está fragilizada ou não nesse reconhecimento do eu,
e também para levantar um pouquinho da autoestima dela, para ela se fortalecer. Alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica? Não, acho que as possibilidades são grandes, assim, né? Dá pra gente inverter papel, pedir pro próprio personagem dizer o que que ele tem parecido com a fulana. Uhum. E se não achar nada também, que tem esse risco da pessoa dizer que eu não sou igual a ele, né? O que que ele poderia oferecer para fulana também, né? A gente pode ir por um outro caminho. Perfeito, Amanda, muito bem, isso mesmo. Mas geralmente acha alguma coisa. Por menor que seja, sempre vai ter uma característica em comum. Não fiquem com medo. E aí, se não tiver, eu acho que essa é uma ideia excelente da Amanda. O que tem para oferecer? Eu tô com um paciente que é homossexual, mas que veio de 2 relacionamentos abusivos, extremamente abusivos. E, enfim, tô trabalhando algumas coisas com ele, no sentido de diferenciar o cara que ele tá agora, que parece ser um parceiro bem legal, e os parceiros antigos. E agora eu tava sentindo essa necessidade de... agora que ele diferenciou que o de hoje não é o mesmo do antigo, né? Dos 2 que ele teve antes, eu tava sentindo essa necessidade de reconhecer com ele, então, quem ele é, né? E acho que agora é um ponto aí para talvez eu começar isso com ele, acho legal. Sim. Gabi, eu acho que esse é um excelente caminho, assim. E eu super indico essa técnica, ela sempre dá muito certo comigo. Claro que o bacana dessa técnica não vai ser a parte do desenho. Na identificação das características vai ser só o começo. O que vai trazer muitas reflexões para essa mulher vai ser essa dramatização que você vai fazer a partir desse aquecimento específico. Eu utilizo essa técnica como um aquecimento específico. O que vai vir dessa mulher é que vai ser importante. Como eu vou dramatizar com esse personagem que vai ser importante. E aí é a utilização do psicodrama puro, né? De conversar com essa mulher, buscar entender quem é essa personagem, do porquê que eu escolhi ela, do porquê que eu admiro ela, e ver o que essa mulher, essa personagem tem para dizer para essa mulher que está em situação de violência. Geralmente, esse personagem, ele colabora muito com a mulher no sentido de fortalecer ela e de dizer, olha, você consegue, você é muito melhor do que isso. Geralmente, eles trazem muitas coisas boas quando ela está no lugar do outro, do personagem que ela admira. Porque se ela admira essa outra pessoa, é alguém que vai dizer coisas boas para ela, é alguém que ela admira, então é alguém do bem, que vai trazer coisas bacanas para ela. Então, essa técnica geralmente dá muito certo. E claro, se for uma conversa que pegue um caminho que essa mulher diga que você não tem nada de bom, que você realmente merece essa violência, aí você vai parar essa dramatização e vai responder para essa mulher, vai ajudar essa mulher em situação de violência a responder para esse personagem. Olha de fora, vê, tá, mas o que a gente poderia responder para essa mulher, para essa personagem? Então, ajuda essa mulher, fica do lado dela, segura a mão dela e diz, como que a gente vai enfrentar esse personagem? Isso se pegar um caminho negativo, né? Mas se pegar um caminho positivo, só tende a fortalecer ela. Eu falo bem rápido, e às vezes a minha cabeça está muito claro. Eu espero que para vocês não esteja. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu queria fazer uma pergunta. Oi, Maria, pode falar. Assim, no caso de uma idealização, né? No sentido de que ela que ela coloque essa imagem muito, que ela não se valorize em si, sabe? Busque algo que tipo, como é que eu vou dizer? Algo assim, não que ela não seja, não é que não alcance, não é isso? Quero saber, assim, que ela se reconheça o seu valor independente de quem ela seja, entende? O que a sociedade pede, ou algo assim. Isso que eu queria ver, essa identificação. Não sei se eu consegui me explicar. Não consegui entender a tua pergunta. Tipo assim, se esse desenho é algo assim, por exemplo, que a gente vive numa sociedade muito assim, né? Do corpo, o culto do corpo, da perfeição, de algo. Sim. Isso é muito latente, né? Então, Sim. assim, que essa idealização seja algo que fuja muito, muito do que ela realmente é, sabe? Como é que tu trabalha isso? Isso eu queria saber. Então, o que a Amanda trouxe no início é muito importante, mas lembrando que o que a gente vai olhar para esse personagem não é a estética, não, por isso que eu disse, a importância não é a característica física, e sim as características internas, personalidade, é para isso que a gente vai olhar. Mas, se a mulher trouxer a questão do corpo, a questão da estética,
a gente já sabe o que a gente precisa trabalhar com essa mulher. É também uma forma da gente identificar no nosso paciente, no nosso cliente, quais caminhos a gente vai precisar tomar com essa mulher. Então, se ela não se acha bonita, provavelmente não, a maioria das mulheres tem baixa autoestima quando estão em situação de violência, mas se ela tem algum problema com o corpo que já aparece já nessa técnica, que era para olhar para a personalidade, a gente já sabe o que a gente precisa trabalhar com ela, que não é só a característica interna, mas também uma questão de estética. Porém, é bacana nessa técnica, se a mulher trouxe, porque ela é mais bonita do que eu, porque ela tem um corpo perfeito, eu nunca vou ter esse corpo. E aí a gente começar a problematizar com ela de qual é o corpo perfeito. Sim, porque às vezes... tá. Posso falar? Pode. Não, reconhecer nela essa beleza que ela não se vê, que é uma beleza de vitrine, tipo, que é colocada, né? Mas que internamente essa beleza ela vai se transpor isso, né? Sim. Mas aí que tá, né? Mas isso é uma forma que ela se relaciona com o mundo, entende? Mais ainda, eu sei porque eu já tive experiências com isso, assim. Eu sou professora, tá? Então, assim, as próprias adolescentes trazem muito isso, né? Porque isso é cobrado a princípio, né? Uma questão geral, assim, né? Da mulher mesmo. Sim, Só Maria. por isso que eu queria saber como tu lidar, como tu lida. Sim, eu entendo a tua dúvida agora. E aí, pensando não só em mulheres em situação de violência, mas as mulheres em geral. A gente, sim, é muito cobrada, principalmente pelo padrão estabelecido na mídia, na sociedade, pelo corpo ideal. Então, o que a gente precisa trazer para esse consultório é o que é o corpo ideal, que padrão é esse que está sendo exigido para a gente, e também pensar em quais são as minhas características, o que eu amo no meu corpo, o que eu preciso aprender a reconhecer no meu corpo. Porque, às vezes, eu só olho para o meu corpo e não encontro nada de bom, mas no consultório a gente pode ajudar esse paciente ou esse cliente a buscar as partes do corpo que ele gosta. Já teve situações, por exemplo, de eu atender um adolescente, um menino de 15 anos que tinha uma baixa autoestima, ao nível de chegar à depressão, e aí a gente começou eu lembro que dos encontros, eu conversei, a gente fez um desenho dele num papel e a gente começou a pensar quais partes desse corpo ele gostava. E aí eu fui esmiuçando o corpo, porque no geral ele não gostava, mas quando eu detalhei o corpo, ele passou a gostar. Aí ele gostava dos olhos, ele gostava dos dentes, ele gostava do cabelo, ele gostava dos dedos da mão, da unha. Eu fui esmiuçando. No geral, tinha muitas coisas bacanas ali naquele desenho que ele gostava. Só que ele nunca se reconhecia. E aí eu comecei a utilizar essas partes do corpo que ele gostava para mostrar o quanto ele era assim lindo, o quanto ele era bonito pela pessoa que ele era e por aquelas características que ele estava nomeando. E isso começou a mexer muito com ele, porque ele começou a entender que sim, tinha coisas no corpo dele que ele gostava, só que ele nunca tinha visto, nunca tinha olhado para elas. E claro, eu trabalhei muito a problematização do que corpo ideal é esse que a gente está buscando, por que o corpo tal é bonito, o corpo tal é feio, quem foi que disse que isso é bonito, isso é feio, onde... Tudo isso foi muito problematizado na sessão. E aí, uma questão estética, mas nessa técnica em si que eu estou trazendo aqui, são para mulheres em situação de violência, e eu sempre tento levar mais para as características da personalidade, porque, claro, se for para a estética, a gente problematiza a estética, mas o ideal mesmo é buscar o interior, as características da personalidade para a gente trabalhar e fortalecer isso. Mas, se pegar aquele caminho, aí problematiza e trabalha por aí também. Não sei se eu te respondi, Maria. Ok, obrigada, sim. Tá. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Ou a gente pode passar para a próxima? Podemos? Então, tá. Então, a próxima seria o reconhecimento do tu. Uma coisa que eu gosto, que eu descobri na minha monografia, quando eu fui aplicar, e que eu achei fantástico. Eu estava numa aula da Viver, e aí me apresentaram o genodrama. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele está nesse livro aqui, que é Laços Amorosos, que foi organizado pela Maria Amália Feller Vitali. E eu sou muito apaixonada por essa técnica. Ela é utilizada muito em famílias e em relações conjugais, em casais. Porém, eu adaptei ela para utilizar com a mulher em situação de violência, porque eu fiquei muito apaixonada pela profundidade que ela traz para a gente e como ela traz e como ela mostra conteúdos importantes pro diretor.
ou para o psicólogo. Então, como é que ela funciona? Eu vou aplicar com vocês, assim, um passo a passo para vocês aprenderem, para vocês conseguirem aplicar sozinhos depois com os pacientes de vocês. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Então, inicialmente, e aí vocês podem ir fazendo aí no papel de vocês, para vocês vivenciarem, tá? Ou não, fica a critério de vocês. Inicialmente, a gente pede para o nosso paciente, o nosso cliente, fazer a sua árvore genealógica, ou seja, colocar ele, os irmãos, os pais, os tios e os avós. Não precisa colocar os cônjuges dessas pessoas, é só a família em si, mas não com quem essas pessoas se casaram, se relacionam. Nem os netos ou sobrinhos, é só a base mesmo. Então, o que eu peço para a mulher colocar? Os irmãos ou as irmãs, o pai e a mãe, os irmãos do pai e os irmãos da mãe, o seu avô e os seus avós. Então, mais ou menos como eu coloquei aqui para vocês observarem, uma árvore genealógica comum. Em seguida, eu peço para que a pessoa escreva características da sua família. Então, vamos fazer isso juntos para vocês verem a potência desse trabalho. Eu acho que é muito legal. Eu vou pedir então para que vocês, na folhinha que vocês têm aí, vocês façam a sua árvore genealógica. E aí depois a gente pensa nas características. Não façam isso agora, porque aí eu vou explicar como que a gente vai fazer isso. Mas primeiro façam a sua árvore genealógica. Oi! Ai, meu Deus. Então, coloquem aí os pais de vocês, irmãos, seus tios e tias, seus avós.
Para aqueles que já terminaram a sua árvore, a gente vai partir agora para as características. Bom, qual é o intuito dessa técnica? É eu conseguir entender um pouco de quem é essa família eu quero entender um pouco de como que essa família enxerga o relacionamento conjugal. Esse é o meu objetivo, mas eu não posso ir direto nele, porque senão isso assusta um pouco a minha paciente. Então, eu preciso aquecer ela para chegar nessa pergunta. Então, como que eu aqueço? Primeiro, eu vou perguntar características mais leves. Exemplo, olhando para essa árvore agora, ou lembrando de como é essa árvore, quais são as características que essas pessoas possuem em comum, características de personalidade? Exemplo, o que que tem de o que tem alguém dessa família aqui, tem um número X de pessoas dessa família que costuma ser mais fofoqueiro? Ou tem um número X de pessoas aqui nessa família que costumam ser mais controladores? Que costumam ser mais chorões ou dramáticos? Ou vamos pensar aqui em características que a gente escuta no senso comum. Ou então, alguém aqui dessa família, ou um número X dessa família, faz uso abusivo de substância como álcool ou outras drogas? Quais são as características que estão nessa família que são em comum? Então, como é que eu coloco isso? Eu vou colocando do ladinho as palavras, como está Então, do ladinho, por exemplo, do meu irmão, eu vou colocar que ele é controlador e que ele vamos pensar aqui que ele faz uso de bebida alcoólica quase todos os dias ou com grande excesso. Do lado da minha irmã, quais são as características dela? Ela é uma pessoa extremamente simpática, extremamente extrovertida, mas é um pouco fofoqueira. Coloca as características da irmã. Depois do outra irmã ou do outro irmão, coloca quais são as características. Depois vai para o pai e para a mãe. Quais são as características desse pai? Quais são as características dessa mãe? Vai olhando, vai fazendo um por um. Primeiro escreve de um, depois de outro, vai escrevendo as características de personalidade ou de comportamentos que são mais comuns dessa pessoa e vai escrevendo um por um. Não precisa escrever o do eu, só o da família, tá?
Para aqueles que já escreveram as características dessas pessoas da família, olha para essa árvore e começa a identificar, então, quais são as semelhanças. Ou então, lembra dessa árvore e pensa, quais são as semelhanças de características nos meus familiares. Aparador facial. Vai trazer muita coisa aqui bacana, que a gente vai começar a perceber de como que essa família é, de como que essa família como que essa cliente, essa paciente vê essa família. Mas o nosso intuito não é só esse, nosso intuito é saber sobre relacionamentos. Então, como é que a gente aquece ela, como é que a gente dá continuidade para isso? Aí a gente pergunta para ela, quem dessas pessoas que ela colocou aqui pra gente costumam ser mais passivas ou submissas, ou aceita tudo, não se impõe, não conseguem dizer não, não conseguem dizer o que querem. Quem são essas pessoas da família que possuem essas características? E aí pede para ela ir assinalando ou escrevendo do lado, como achar melhor. Vocês podem fazer isso também, se quiserem. Do mesmo modo, a gente pergunta, e quem dessa família que está aqui costuma ser mais abusivo às vezes, ou um pouco violento, agride as pessoas no sentido verbal, é aquela pessoa mais grosseira, aquela pessoa que briga com os outros, que geralmente é mais explosivo, que não consegue escutar. Quem são as pessoas dessa família que são mais abusivas e violentas? Do mesmo modo, eu vou pedir para que vocês circulem ou escrevam essas características, ou risquem, como achar melhor. Então, se a gente olhar agora, ou se a gente pensar agora nessa técnica, a gente já tem aí. Quem dessa família tem, tem um comportamento um pouco mais submisso, um pouco mais passivo, e quem tem um comportamento mais abusivo e violento. Então, o que eu faço com isso agora e com a minha paciente? Eu dramatizo. Eu vou exatamente nessas pessoas que ela colocou. Então, eu vou conversar com as pessoas submissas e vou conversar com as pessoas mais abusivas e violentas. E eu vou tentar entender o que eu vou buscar nessa dramatização. Eu vou tentar buscar nessa dramatização o que essa pessoa pensa sobre casamento, o que essa pessoa pensa sobre relacionamento, o que essa pessoa pensa sobre o que é ser mulher e o que é ser homem. Porque, através dessa conversa, lembrando que a paciente vai entrar no lugar desse personagem, né, desse familiar, e eu vou perguntando para ela. Então, a partir dessa conversa, eu consigo identificar muita coisa dessa família. Vamos fazer um exemplo? Eu não quero expor ninguém, então eu vou pedir para que, se alguém quiser se voluntariar para trazer um personagem que não existe, pode ser fictício, eu agradeceria muito se alguém topar. Ou, se quiser trazer alguém da família, também não tem problema, mas fica a critério, a escolha de vocês. Alguém gostaria de fazer essa dramatização bem rapidinho comigo, só para a gente mostrar como funciona?
Não precisem brigar para participar, tá? Eu deixo todo mundo, calma. Eu posso fazer mais, se ninguém Pode for. fazer, Dani. Obrigada, tá, amor? Então, Eu me sacrifico em nome do grupo. obrigada, Dani. Então, assim, Dani, eu vou pedir para você escolher um personagem qualquer, pode ser, não precisa ser da sua família, tá? Eu quero que você crie um personagem e aí você me diga qual é o familiar. Tá, mas esse personagem, ele tem que ser dos submissos ou dos agressivos? Pode escolher. Eu posso escolher? A gente vai fazer com os dois. Tá. Então, esse personagem vai ser a mãe. A E, na mãe? real, a minha mãe. Tá, e ela é submissa ou abusiva? Ela é um pouco confusa para mim, porque ela não diz não para nada, mas ela é muito violenta na forma de se expressar, muito agressiva, assim, na forma de verbalmente e até, enfim, Perfeito. até fisicamente. E você traz uma coisa muito importante, que a pessoa não é só passiva ou submissa, ou ela é só violenta. Ela pode ser os dois. E aí não tem Eu problema nenhum. acho que no relacionamento ela é mais autoritária e agressiva. Eu acho que em outras relações ela é mais passiva. Ok. Então, Dani, eu vou pedir para você ser um pouquinho essa mãe agora, tudo bem? Certo. Então, como é o seu nome? Bom, vou falar o nome da minha mãe mesmo, é Neuza. Neuza. Dona Neuza, me fala um pouquinho assim das suas características, dona Neuza. Como é que a senhora é? Como é que me apresenta um pouquinho a senhora? Fisicamente ou personalidade? Fisicamente? Bom, eu sou uma mulher, eu sou baixa, assim, né? Baixinha, eu sou gorda, eu sou branca, assim, bem branca, cabelo loiro escuro, assim, quase da cor do cabelo da Dani. Tem os olhos verdes, e acho que é isso, assim, cabelo curto. Então tá. Então me conta também como é que você. Quais são as suas características assim de personalidade? Eu sou. Eu não sei, eu sou uma pessoa assim que. Eu sou muito cuidadora, assim, eu cuido de todo mundo. Então, eu não sei dizer não para ninguém, assim, tudo que me pedem eu faço, tudo que as pessoas me pedem eu faço. Então você Mas gosta ao muito mesmo de tempo ajudar eu as sou pessoas. isso, eu gosto de, eu ajudo qualquer um que precise e todo mundo, assim. Mas eu também sou bem, assim, eu sou bem estressada, gritona e, enfim, saio do sério fácil e gosto que sou um pouco controladora, assim, gosto que as coisas sejam do meu jeito. Se não for do meu jeito, não tá bom, não tá certo, assim. Entendi. Mas me conta assim, o que você pensa sobre relacionamento, sobre relações amorosas, sobre casamento? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu casei bem nova, né? Casei bem novinha e eu não tinha muita escolha, né? Naquela época não tinha muita escolha. Eu tinha que casar, ter filho. Então, eu ainda penso um pouco assim, sabe? A guria foi feita para casar, para cuidar de casa enfim, o rapaz tem que trabalhar, tem que sustentar. Eu penso isso para as minhas filhas, assim, né? Tipo, tem que saber fazer as coisas de casa e tem que arrumar um homem, um rapaz que seja trabalhador para sustentar, assim, sabe? E meu marido é bom, assim, a gente tem um relacionamento bom, né? Ele não reclama de nada, Entendi. Então, mas não foi uma coisa assim que eu pensei, que eu, né, escolhi casar, assim. Meu pai pegou a gente conversando atrás de uma árvore e disse que me mandou para fora de casa, disse que tinha que casar. E aí casei. Por sorte, peguei um homem bom. olha só, então você foi mandada para fora de casa e aí teve que se arranjar bem rápido, porque precisava casar, né? Porque a menina tem que casar, né? Não pode ficar solteira, né? Então, tem que ter um lar, né? Tem que se sentir segura. A minha filha, por exemplo, a Daniela, 28 anos, tá em casa ainda. Já fico falando para casar. A senhora fala isso para ela?
Eu falo meio brincando, né? Porque eu não quero que ela me abandone, sair de casa e me deixe sozinha, mas tem que casar, né? A senhora quer que ela case, né? A outra também. A outra lá também já tá com 20 anos, já arrumou uns quantos namorados. Nenhum dá jeito de ficar ficar, namorar e casar. Passou uns quantos namorados? A outra mais nova. Só. Sim, isso é errado, né? Porque aí como é que vai se ajeitar na vida, né? Não vai casar nunca desse jeito, né? E fica falada também, né? A gente mora aqui bem no interior, daí todo mundo sabe, fica falada. Né? Sim, fica. Não, olha como é que vai ficar a reputação, né? Nunca mais. Ou pior, que tipo de homem que vai pegar, né? Que vai querer, né? Não, e dá até vergonha na gente, né? Dá até vergonha na gente, meu marido sair na rua, coisa, né? Dá até vergonha. Sim, imagina, porque daí todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo tá falando, né? Não, eu imagino. Né? Aham. Bom, então, o certo mesmo é já casar o quanto antes, para já, né, ficar com uma boa reputação, para não ficar mal falada na rua, né? E assim, depois que casa, qual é o correto? Qual é o certo que o casamento dá certo? Não. O certo que o casamento dá certo, eu não sei, assim, né? O homem trabalhar, ser trabalhador, né? E a mulher ser bem ligeira dentro de casa, não ser uma apoia, né? Tipo, o homem tem que chegar do serviço, tem que ter a comida tem que estar feita, né? Tipo, tem umas sobrinha minha, assim, né? Que eu sei que não são muito de cuidar da casa e não sei o quê. Eu já falo, porque eu, né? Um rapaz trabalha, daí chega em casa, a comida não tá feita, né? Sim, é a obrigação dela. O mínimo que ela tem que fazer é cuidar da casa e fazer com uma boa comida para ele, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, se tem filho, né? Uhum. Tá, Até pode trabalhar fora, porque eu trabalhei fora há muito tempo, mas tem que trabalhar fora, mas tem que dar conta da casa também, né? Não vai trabalhar fora e abandonar a casa. Eu trabalhei fora há muito tempo, mas eu dava conta de tudo. Tem que dar conta de tudo, né? É isso aí. Porque se for trabalhar fora é porque escolheu, né? Então tem que dar conta de tudo, né? Entendi. E me diz uma coisa assim, por exemplo, se o marido chegar e falar assim, ó, não quero que você trabalhe fora, eu quero que você fique só em casa, o que a senhora faria? Não, daí eu já acho ruim. O meu marido nunca me falou isso, mas... Você falou isso pra senhora? Então a senhora não ia gostar, né? Não. Quando eu acho, hoje em dia tem que ajudar, né? É muito gasto, é muito caro as coisas. Tem que ajudar, não dá. A mulher tem que trabalhar também, mas tem que dar conta das coisas de casa. Entendi. Então tá. E me diz uma coisa, você e seu marido brigam muito? Como é que é? Não, é um santo. Ele é um santo, não abre a boca pra nada. Tanto. Tudo que a senhora diz, ele faz. Tudo que eu mando, ele faz. Eu que me estresso às vezes um pouco, porque ele é meio... é tudo nas mãos, né? Mas eu faço tudo. Mas é um santo, não reclama de nada. Se tiver comida, tá bom. Se não tiver, tá bom. Não reclama de nada. Mas me conta, e se ele faz alguma coisa que a senhora não gosta? O que a senhora faz daí? Eu brigo, eu xingo, eu falo sozinha. Entendi. E a senhora... Ele sai lá pra rua. Ele não briga de volta. Ele não responde a senhora? Não, ele vai lá pra rua. Eu fico xingando sozinha, esbravejando. Entendi. Então ele nunca respondeu pra senhora? Não, nunca. É sempre a senhora que grita com ele, que bota ele, que fala... Eu grito. Às vezes a gente conversa, daí decide alguma coisa, mas quando eu tô brava, ele nem me dá trela, vai lá pra rua. Entendi. E me diz uma coisa, por acaso, alguma vez, assim, ele ficou chateado porque a senhora xingou ele de alguma coisa feia, ou gritou muito alto? Alguma vez a senhora percebeu que ele ficou triste por isso, ou que ele ficou incomodado? Eu acho que até fica, né? Mas depois a gente resolve, daí a gente conversa, daí resolve. É porque ele sabe que eu sou assim mesmo. É o seu jeito, né? E a senhora é assim com todo mundo ou só com ele? Eu sou mais com as pessoas de casa, eu acho. Com as suas filhas, a senhora também é assim? Eu brigo bastante, assim. Eu brigo bastante. Quer dizer, se não fizer as coisas do jeito que eu quero, né? Se não faz as coisas do jeito que eu quero, daí... Ou se é muito assim, eu gosto de gente que seja rápido para fazer as coisas, sabe?
A gente que é muito pamonha, assim, me irrita. Entendi. Então me conta, assim, se a gente fosse pensar, vamos pensar assim, que a Dani fosse casar com a sua filha, né? Uhum. O que a senhora acha que ela deveria fazer nesse casamento? Como que ela deveria ser nesse casamento? Eu acho que... eu nem penso muito nela casar, né? Porque, assim, eu falo, mas eu falo meio brincando, porque eu não quero que ela saia de casa, né? Mas, se fosse, assim... acho que tinha que ser um homem bom, que cuidasse dela, que não... né? Um homem mais quieto, assim, que não... que não batesse, não brigasse, né? Porque a pior coisa do mundo é a mulher que apanha de marido, né? Então, que fosse uma pessoa boa, assim, que fosse uma pessoa mais tranquila, assim, mais quieta, que ela é meio estressada também. Ela é parecida com a senhora. É um pouco, é bem parecido. Ela também grita? Ela também xinga quando ela tá braba? Igual a senhora? Agora ela tá mais calma um pouco, mas ela já foi bem gritona, assim, bem brigona, assim, qualquer coisa já sai xingando, já sai gritando. Entendi. Então, ela tem que achar um homem mais ou menos parecido com seu marido, né? Que só escute. Tipo isso. Entendi. Porque meu marido é um santo. O marido é um santo, né? Não responde nada, né? É um santo. Aceita tudo, né? Sim. Então tá bom. Então tá certo. Muito obrigada por ter conversado comigo, tá? Tá bom, obrigada, moço. Precisando. Obrigada. Agora eu quero a Dani. Dani. Oi. Eu vou pedir agora para conhecer um pouquinho teu pai, pode ser? Pode. Então tá. Fiquei curiosa para conhecer. Qual é que é o nome dele? Pode chamar de Varney, porque é Valnésio. Como é que eu chamo? Warner? Varney. É todo mundo chama. Então tá. Agora eu quero o senhor Varney, tá bom? Senhor Varney, tudo bem, senhor? Oi. Tudo certo. Senhor Varney, me fala assim, o senhor tem quantos anos? Mais ou menos. 58, acho. É 57. Novo. Tá na flor da idade ainda, né? Coisa boa. O senhor trabalha com o quê? Mecânico. Não é mecânico, o senhor trabalha ainda? Trabalho numa oficina de moto. Que legal, que bacana. Senhor Varney, me conta assim, o senhor tá casado há muito tempo? A mulher que sabe as datas, mas é 33, 34 anos. Bastante tempo, né, senhor Varney? E me diz assim, qual é o segredo para aguentar tanto, para ficar tanto tempo junto com a mesma mulher? Me conta. Qual é o segredo do senhor? Não sei, eu não vejo nada de ruim. Não vejo nada de ruim, assim, Eu não sou muito, não gosto muito de... Assim, eu me acostumo com as coisas, sabe? Eu me acostumo fácil com as coisas. Tá bom, né? Para que mexer? Entendi. Eu sempre morei na mesma casa, eu não gosto de ficar trocando de carro, não gosto de ficar... Eu gosto das coisas assim, do jeito que é. Eu sempre trabalhei no mesmo serviço. Entendi. E o senhor, assim, por acaso, você e a sua mulher, assim, vocês brigam muito? Como é que é isso? Como é que é a relação de vocês? De boa. A mulher às vezes enche o saco um pouco, né? Mas eu não dou bola. Mas me conta, como que ela enche seu saco? O que ela faz? Ela às vezes está estressada, ela briga com os irmãos, briga com a família dela lá, daí chega estressada em casa, daí qualquer coisa já começa de picuinha, mas nada bom. O senhor não dá bola. O senhor deixa ela falando sozinha. Não dou bola pra nada. Mas o senhor nunca respondeu para ela. O senhor nunca quis, assim, falar, não fala assim comigo, não grita comigo, não quero que você fale assim. O senhor nunca falou nada para ela. Não, daí às vezes depois a gente conversa alguma coisa, mas não me estresso muito, eu não me estresso. Porque tem que deixar, né? A mulher tá estressada, né? É coisa de mulher mesmo. Mulher, assim, Mulher fala muito, né? Mulher é reinenta, mulher fala muito, mulher grita, né? Entendi. E o senhor nunca gritou com ela? Eu não, assim, o que eu me lembro, assim, de perder a paciência, de gritar em coisa, não. Às vezes até a gente discute alguma coisa, mas nem eu discuto um pouco e já passo, sabe? Já, tipo assim, eu respondo alguma coisa, daí já saio. Só falo alguma coisa e sai, sabe? O senhor guarda pro senhor. O senhor não gosta de falar o que o senhor tá pensando.
Nem adianta. Não adianta por quê? Me conta. Ela não muda? Não, é só estressar, depois passa. Mas não tem nada assim que o senhor gostaria de mudar nela? A gente se dá bem, não tem nada que reclamar. Tá tudo bom assim, né? Pra mim tudo tá bom. Pra mim, tudo que não fala é bom. Tudo que não fala é bom. Então tá bom. E me diz uma coisa. O que o senhor pensa sobre, por exemplo, se a Dani casasse? Vamos pensar assim, a sua filha casasse. Como é que o senhor acha que ela deveria se comportar no casamento? Casar. Precisa casar. Não precisa casar? Não precisa casar. Quer casar? Tá em casa? Tá bem? Pra que Casa casar? segura para que casar, né? Entendi. Mas vamos pensar no si, né? E se ela casasse? Como é que o senhor imagina que ela deveria se comportar? Não sei, assim, né? Acho que devia ter uma casinha, um lugar bom para ela viver, um marido que fosse bom para ela. Eu não sei, assim, eu não tenho muita ideia, assim. Eu não penso muito nas coisas, a mulher que sabe das coisas. É a mulher que sabe. O senhor não gosta nem de falar o que o senhor pensa, né? Se viesse me perguntar alguma coisa, eu já ia dizer para perguntar para a mãe dela, a mulher que sabe. A mulher que sabe, porque o senhor não sabe nada, né? É a mulher que sabe tudo, né? Ela que decide todas as coisas, que faz todas as coisas. Eu acho que o senhor deve escutar muito dessa mulher que o senhor tá sempre errado, né? O senhor só fala besteira, né? É, Entendi. acho que Então tá bom. Muito obrigada, tá? Por ter conversado comigo. Dani, Oi. aí, Oi. voltamos? Voltamos, tô aqui. E aí, vamos pegar esse caso, né, Dani? Dani, o que que tem aí nesse pai e Vamos nessa torcer para que minha mãe nunca assista esse vídeo, gente. É isso aí, não conto para ela. Vamos lá. Dani, A camiseta vai mandar para ela. o que que você percebeu aí nessa relação, Dani? Que minha mãe é uma doida controladora, meu pai parece que dorme, parece que passa a vida dormindo, que nada no mundo está acontecendo com ele, tudo acontece, mas nada é com ele. Mas é muito assim mesmo, tipo, tudo que acontece ela resolve, daí ela fica brava porque ele não resolve, mas ela também nunca, difícil, ela pede opinião. Então, e aí ele, sei lá, ele se acostumou a ficar isento nas coisas, sabe? Então tem um problema, sei lá, com a minha irmã, ele sai de cena, assim, ou tem uma coisa que eu preciso decidir, alguma mudança, alguma coisa que eu vou fazer, é tudo com a minha mãe. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha sempre aquela coisa, né? O teu pai disse tal coisa, o teu pai não gostou de tal coisa. E eu achava que a minha mãe inventava isso, porque o meu pai nunca falava nada. Então, tipo assim, como assim meu pai achou tal coisa errada? Você nunca me falou nada? E aí, a minha irmã ficou adolescente, que a minha irmã é 8 anos mais nova, aí eu percebi que o meu pai falava algumas coisas para minha mãe, assim. Daí eu percebi que realmente ele falava as coisas, ela não inventava, só que ele não falava para nós. Então eu acho que ele também não fala as coisas para ela, assim, tipo, Ele reprime né? muito. Ele não fala as coisas diretamente. Uhum. Entendi. Dani, o que que tem seu de parecido com essa mãe? Tudo. Ela era a minha pessoa lá da primeira técnica e eu circulei todas as características. Pois é. E aí, se a Dani fosse a nossa paciente, o que que a gente precisaria trabalhar com a Dani? Vamos pensar aqui, grupo. Se quiser fazer a sessão já, ó, já emenda aí. A gente desliga aqui a gravação, a gente já emenda, já continua a sessão. Tá? Mas vamos pensar aqui. Dani, você pode falar também, tá? Mas se a gente fosse pegar aí, claro que é um caso que a Dani não está em situação de violência, que na verdade a gente tá pegando uma situação diferente, mas vamos pensar, se a gente fosse olhar para esse genodrama, e aí a gente conversou com essa mãe, a gente conheceu as características dessa mãe, e a gente já viu que a paciente é parecida com a mãe e pensa muito parecido com a mãe. O que a gente precisaria trabalhar com essa paciente? Quais são os pontos que a gente precisaria trabalhar com ela?
Alguém quer falar? Alguém quer dizer o que acha? Não? Bom, pensando numa relação onde, como eu disse, não existe um homem ou uma mulher que é só abusiva ou vice-versa, só passivo. É sempre uma relação onde ambos são abusadores, às vezes violentos, e passivos e submissos. É um pouco de cada, só que geralmente uma coisa é maior do que a outra. Nesse caso, na relação dos pais da Dani, quem é o mais abusivo e quem é o mais submisso? O pai da Dani é mais submisso, claramente. Claramente. E aí, quando a gente percebe que a paciente se identifica mais com essa mãe, significa que a paciente num relacionamento tende a também ser uma pessoa mais abusiva no relacionamento. Então, o que a gente precisa trabalhar para que ela não se torne essa pessoa abusiva no relacionamento, para que ela consiga entender, já se reconhecer, para ela poder mudar, para ela poder mudar não é a palavra correta, mas só no fato dela reconhecer que ela pode um dia fazer isso já vai ser uma grande ajuda para ela. Porque ela vai começar a refletir sobre como que ela vai se comportar nessa situação. Muitos dos meus problemas. Então, por que eu gosto tanto dessa técnica de genodrama? Porque eu só falei com a mãe e com o pai. Eu ainda tenho os irmãos, eu ainda tenho os avós. E eu vou muito focada na relação de casal, na relação amorosa em casamento. Porque eu tô querendo entender o que tem... Oi? Qual é a diferença, vantagem, não sei se é a palavra, de usar o genograma ao invés do átomo social, por exemplo? Boa. Para fazer essas inversões e tal. Por que eu gosto muito do genodrama? Porque eu não vou trazer as pessoas que essa pessoa gosta. Porque geralmente no átomo a gente coloca aqui, quem são as pessoas que estão mais próximas de você? E aí vem amigo, vem nananana. Eu gosto do genodrama porque é muito pensado na árvore genealógica. Então, eu vou entender a família dessa pessoa. E eu não vou entender só as pessoas próximas. Eu vou também entender os tios, eu vou entender os avós, porque eu posso estar voltando muitas vezes nesse genodrama, eu posso estar investigando cada uma dessas pessoas que estão ali e como que essas pessoas influenciaram o meu paciente. Porque sempre tem um pouco de influência de cada um. Então, exemplo, eu atendi uma mulher que a avó dela, materna, tinha ensinado muito para ela, não ensinado, mas tinha dado o exemplo para ela de ser uma mulher independente, de ser uma mulher mais ativa, mais para frente, mais autônoma. E já a mãe dela era uma pessoa completamente o oposto disso. E dentro dela, ela sempre se via entre um papel e outro. Ela não sabia se ela era independente, se ela era mais passiva. Ela queria ser mas não conseguia. Ela nunca sabia para que lado ir, para que lado tomar, o que ser. Por quê? Porque ela ficava confusa. Ela não sabia qual era o certo, qual era o papel adequado para ela. E aí, vendo essa árvore genealógica, ela conseguiu entender qual era o papel que seria mais saudável para ela, que seria o da avó e não da mãe, porque a mãe também sofria violência, não só ela, mas a mãe também. Então, se ela continuasse desempenhando esse papel que era parecido com o da mãe, ela ia continuar tendo relações abusivas e violentas. Enquanto que se ela conseguisse buscar um pouco dessas características da avó, esse papel da avó para a vida dela, ela ia conseguir colocar mais limites nas relações dela e ser mais independente. Então, a partir do momento que ela reconheceu quem são as pessoas da vida dela, que influenciaram ela e ela se reconheceu nessas pessoas, ela conseguiu também entender o que ela poderia mudar dentro dela. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando. E aí, por isso que eu uso muito o genodrama, porque eu vou só na família. E é uma coisa muito... não sei, eu gosto muito dele, particularmente. Eu uso também muito o átomo social, quando eu quero só conhecer o paciente, mas quando eu quero trabalhar coisas muito pontuais, como, por exemplo, relacionamento, violência, principalmente quando se trata, assim, de questão de violência doméstica, eu sempre gosto de ir na família, porque eu sempre sei que vai vir coisa aí dessa família. Coisas que essa mulher aprendeu e naturalizou. Então, por isso eu gosto muito de fazer o genodrama, porque ela vai visualizando muito isso. Vai concretizando muito bem isso. Não sei se eu te respondi, Dani.
Respondeu sim, fez bastante sentido isso. Que é uma outra investigação, é um outro objetivo, na verdade. Sim. E aí você pode usar o genograma para diversos objetivos. Eu sempre utilizo ele quando eu quero trabalhar a questão das relações e mulher em situação de violência, eu sempre uso o genograma. Sempre. Eu gosto muito dessa técnica. Eu consigo entender muito melhor o que ela naturalizou na vida dela, como que essa família tá dentro dela, como que ela vê essa família, o que essa família influenciou ela. Isso me ajuda muito. E ajuda ela também. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa técnica? Não? Estão me ouvindo? Tô. Eu fiquei pensando, quando tu foi falar do genograma para Dani, também que às vezes é uma coisa meio que em cadeia, né? Tipo, a pessoa vai... Porque às vezes é um comportamento que, por mais que, eu não conheci minha bisavó, mas normalmente as famílias contam, né? Então, minha mãe fala da minha avó. Ontem eu até estava falando para minha mãe, não sei o que minha mãe fez, e eu disse, é a velha Teresa, que é a minha avó. E aí a mãe também falou, né? E a gente às vezes fica com essas referências de como ser mulher, de como ser pessoa, né? E eu acho que no genograma, por mais que tu não tenha conhecido os teus familiares antigos, a gente meio que consegue pegar algumas coisas pelo que a pessoa sabe daquele familiar, né? Uhum, exatamente. E aí, por exemplo, pegando o exemplo da Dani, a gente percebeu que a mãe da Dani traz muito essa questão de que mulher tem que casar, mulher tem que trazer tudo na mão do marido, mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assado. Tudo isso são coisas que a Dani vai precisar, provavelmente a Dani já deve ter desconstruído a maioria, mas são coisas que a gente vai ter que perceber. Se a Dani fosse a paciente, a gente teria que verificar se a Dani já desconstruiu isso ou se a gente precisa trabalhar isso. Então, olha o quanto é bacana para poder identificar. E é muito engraçado pensar isso, Mike, porque, por exemplo, se fosse pegar esse exemplo, são coisas que ela não gosta de ter que fazer, mas que ela entende que tem que fazer, entende? Uma obrigação. Tipo, uma obrigação. Tipo assim, às vezes ela fala, tipo, que abuso ser mulher porque tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas tem que fazer porque é mulher. E aí a gente pode perguntar. Vocês dois estão no mesmo lugar, Camila e Dani? Sim, a gente está no mesmo lugar. Conversando, assim, meu Deus. Eu tô nos estúdios Lupin de produção hoje. Ok. E aí... Eu disse que seria ótimo olhar o genograma da mãe da Dani. Sim, com certeza. Porque daí, o que a gente precisa pensar? O que é ser mulher? Isso é uma coisa também que teria que ser investigado com a Dani, com a mãe da Dani. Porque o que é ser mulher para essa mãe da Dani é ter atividades que são extremamente chatas e que ela não quer fazer e ela se obriga a fazer porque ela acha que é o papel da mulher. Se um dia ela descobrir que não é o papel dela e que ela não precisa fazer isso, olha o quanto a vida dela seria melhor. E eu odeio atividades domésticas. E tá tudo bem, Dani. Você não tem que gostar de atividade doméstica. Então, exatamente, exatamente, mas aí eu fico pensando que é isso, assim, eu também odeio atividades domésticas, mas aí eu fico muito nessa vibe que ela fala, né, tipo, tem que fazer, tem que se obrigar a gostar, porque vai ter que fazer. E aí a gente vai ter que se questionar do porquê que tem que fazer. Quem foi que disse que eu tenho que fazer? Onde é que tá escrito que eu tenho que fazer? Sabe? Esse questionar é processar isso com um paciente, de tal, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que é minha obrigação fazer isso? Ô, Mai, tem uma pergunta ali no chat, não sei se tu tá vendo. Não vi, amor. A Carla falou, ótima dica do genograma, e ela perguntou se ela pode usar o átomo social em outros tipos de relações, que achou muito bacana o genograma e não conhecia ainda tanto a técnica quanto a finalidade. Tá, mas eu posso usar o átomo social em outros tipos de relações? O átomo social ou o genograma? Carla? O átomo social. O átomo social eu posso utilizar qualquer relação. Não sei se você conhece a técnica do átomo social. Você conhece? Sim, genograma que eu não as conhecia. O átomo. Aí eu achei muito bacana você falar isso, porque eu penso que o genograma vai direto na raiz, tipo a constelação familiar. E o átomo social eu posso estar usando, no caso, na empresa, na igreja, na escola, que são relações
mas que não são relações tão peculiares igual o genograma. Eu não as conhecia. O átomo social você pode usar para qualquer relação, com certeza. Então, por exemplo, eu utilizo muito quando eu quero conhecer o paciente no início de sessão. Me fala, quem são as pessoas que são mais próximas de você? Ela vai trazer família, amigos, só que são pessoas, não vai ser toda a família, não vai ser todos os amigos, vai ser os mais próximos. Ou então, eu estou numa empresa e eu quero entender como é que está o vínculo dessa pessoa dentro da empresa. Eu vou perguntar, olha, quem são as pessoas aqui dentro da empresa que são mais próximas de você? Eu vou descobrir quem são os colegas, as pessoas, eu vou trabalhar o vínculo dela com essas pessoas. Sim. E qual é o meu objetivo? É eu entender como que essas pessoas enxergam ela. Esse é o meu maior objetivo dentro do átomo. Como que cada um ali enxerga essa pessoa e como que está o vínculo entre essas duas pessoas, como que está a relação entre ela e essas pessoas. Porque aí eu vou saber o que eu vou precisar trabalhar. Sim, então, igual em qualquer contexto. Igual o que você fez com a Dani. Às vezes você não ia descobrir tantas coisas dela não, dela, em relação ao que ela disse da mãe e do pai. Se fosse numa empresa, que se fosse dentro de uma empresa, ela ia falar quem está próximo de mim, é fulano, ciclano, tá? Mas o comportamento dela vem lá da mãe, do pai, da avó, da bisavó, e esse genograma eu achei fantástico. Carla, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente está dentro de uma empresa, a gente sempre vai falar das relações dentro da empresa e nunca no familiar. Por quê? Porque a gente vai estar expondo as pessoas. Isso é muito, muito complicado. Perigoso, exatamente. Então, se eu estou dentro de uma empresa, eu vou trabalhar as relações da empresa. Se eu estou num processo de terapia na clínica, ou numa terapia grupal, mas num grupo que é confiável, que é para essa finalidade, aí sim, aí eu posso trabalhar família, posso trabalhar melhores amigos, aí eu vou para uma outra área da vida dela. Então, a gente tem que saber quais são as pessoas que eu vou puxar para esse átomo ou para esse genograma. Então, jamais vou aplicar um genodrama dentro de uma empresa. Por que eu vou expor a família da pessoa dentro de uma empresa? Qual é o intuito disso? Então, eu vou fazer isso aonde? Dentro de um espaço seguro. Ótimo, perfeito. Certo? Obrigada, Gabi, por ter lido a minha pergunta. Eu só queria complementar uma coisa, Mai. Eu fiquei pensando, claro que a gente está falando de um contexto específico, né? Mas fiquei pensando na aplicação do genograma em outros contextos que a gente traz as conservas do paciente, né? Porque às vezes tem paciente que tem tanta conservinha de várias coisas, não só de relacionamento amoroso, mas de outras áreas também. Que eu acho que é uma ferramenta legal para a gente trabalhar essas conservas culturais que o paciente traz, né? Que muitas vezes são dos familiares. Então, percebe que só a gente entrevistando o pai e a mãe da Dani, o quanto de conserva tinha ali. Só em 2 pessoas. Agora, tu imagina entrevistando os tios, os avós, vem uma bagagem de conserva que tá dentro dela, que tá ali o tempo todo, ela vai lembrar no dia a dia dela. Então, a gente precisa identificar quais são essas conservas para poder trabalhar elas. Então, a gente com 2 pessoas já vem muita coisa, e quando a gente entrevista a família inteira, nossa, vem muita demanda, muita coisa para a gente trabalhar. Então, eu super indico, assim, eu sou apaixonada por essa técnica. Como eu disse, ela é utilizada em terapia de casal e terapia familiar. Eu adaptei ela para mulheres em situação de violência, mas eu também posso aplicar em qualquer outro paciente. Eu trabalho ela no individual, porque eu não atendo casal. E eu gosto muito da potência que ela me traz, assim, dos resultados que ela me traz. Que daí eu consigo aprofundar muita coisa. Certo? Dani, é até as 7 ou 7h30? É até as 7, mas se tu quiser, a gente fica até as 8, 9. Se quiser continuar a minha terapia. Dani, a gente continua, pode deixar. Só me chama lá depois que a gente faz uma conversa. Sabe que eu tô aqui, né? Então, gente, eu queria, se vocês quiserem, se vocês toparem, eu queria apresentar mais 2 coisinhas para vocês. Vai ser rápido, tá bom? Não vai ser como genodrama, um pouco mais rápido. Pode ser? Ninguém falou nada, eu vou, né? Fale agora ou fale para sempre. Então, gente, uma outra coisa que eu gosto de aplicar bastante é o reconhecimento do outro. E aí, eu lembrei vou pegar o que a Gabi trouxe. Que ela disse, eu trabalhei os parceiros desse cara. É mais ou menos isso. Eu gosto muito também de trabalhar quem são... Vamos pensar... Agora eu vou falar de um relacionamento hétero, tá? Mas pode ser para qualquer tipo de relacionamento. Mas eu vou dar um exemplo de um hétero. Quem são os homens
que passaram pela minha vida. Eu pergunto isso para o meu paciente, para minha paciente. E aí, eu peço para ela desenhar, simbolicamente, né, desenhar cada pessoa. Então, ela vai desenhar todas as pessoas com que ela teve um relacionamento afetivo. E aí, depois, eu vou pedir para ela colocar características de cada pessoa. Então, ela vai trazer as características, personalidade de cada um. E aí, o que eu faço com isso depois? Eu coloco na linha do tempo, conforme ela foi conhecendo, eu boto uma linha do tempo na frente dela, e eu peço para ela olhar para isso. E eu pergunto, o que tem de semelhante aqui? O que acontece? Na maioria das vezes, tem muita coisa semelhante. Ela acaba sempre se relacionando com pessoas muito parecidas. E aí, se eu fiz um genodrama antes, eu já vou ter muito suporte para ela poder entender isso. Por quê? Porque ela já vai entender lá no genodrama, e aí eu vou pegar de novo, Dani, eu vou estar te usando de exemplo, mas é porque como tu estava tu me ajudou, vou ter que te usar. Exemplo, o que a mãe pediu para ela procurar? Homens de mim. Não foi isso que a mãe falou? Homens que não falem nada, homens que aceitem tudo. Então, se a gente fosse, por exemplo, imagina fazer uma linha do tempo de namorados da Dani, e aí o que possivelmente ia estar nessa linha do tempo? Homens mais submissos, homens que aceitam tudo, homens que não respondem, homens que simplesmente deixam ela falando sozinha. Vão ser homens muito parecidos com esse pai. Não é sempre, mas às vezes, na maioria das vezes, isso aparece para mim. E aí, para ela poder identificar que tipo de relacionamento ela está buscando, que tipo de pessoas ela está se relacionando. E por que eu estou me relacionando sempre com esse tipo de pessoas? Porque eu aprendi lá na minha família que eu preciso de alguém que aceite tudo que eu digo. Entenderam a finalidade? Mai, eu queria fazer uma perguntinha. Aqui a nossa internet ficou meio ruim e eu perdi o começo. Tu pede para fazer uma linha do tempo e vai pontuando as características da pessoa companheira na relação. Eu primeiro peço para ela me dizer quem são todas as pessoas que essa pessoa se relacionou afetivamente, ou seja, teve um relacionamento afetivo ali, né? Verdade. Não um ficantezinho que viu 2 dias, né? Aquela pessoa que realmente teve uma relação. E aí eu peço para ela desenhar cada um deles. E aí a gente vai colocando as características de cada um, em cada folha, e eu faço uma linha do tempo com eles. De quem veio primeiro, depois, na linha do tempo. E aí eu peço para ela olhar para essas características e ver quais são as semelhanças. Ah, entendi. É da pessoa, por isso do reconhecimento do tu, né? Não da relação em si. Exatamente. E vai reverberar na relação, mas é mais pro outro. Exatamente, para saber que tipo de pessoas eu costumo me relacionar e por que são esse tipo de pessoas que eu estou sempre me relacionando. Isso também é muito bacana. Eu uso... E aí eu não uso isso só com pessoas em situação de violência, mulheres em situação de violência. Eu uso no geral, tanto para homens quanto para mulheres. Porque o que acontece? Se a gente for perceber na fala dos nossos pacientes, sempre vão vir coisas muito repetitivas nas relações. E aí ela precisa visualizar isso. Porque só falar não vai ter o insight necessário. Então eu preciso visualizar. Quando ela visualiza isso, numa linha do tempo com os desenhos e com as características, é muito bacana, assim. Teve uma vez que eu fiz uma menina, assim, tinha uns 20 anos, aí eu fiz a linha do tempo para ela, com ela, e ela olhou, ela falou, meu Deus, eu tô só procurando meu pai, que absurdo! Ficou muito brava. E aí a gente caiu na gargalhada. Mas olha que potência isso, ela reconhecer o tipo de homem que ela tá sempre buscando, e que aquele tipo de homem não é o que dá... não é o que é saudável para ela, aquele tipo de personalidade não faz bem para ela. E aí ela consegue entender, e aí a partir disso eu consigo montar com o meu paciente ou com a minha paciente que tipo de pessoas eu quero perto de mim, que tipo de parceiro ou de parceira eu quero perto de mim, eu quero me relacionar, quem eu estou buscando, para que consiga mudar alguma coisa. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Fez? Tá. Vocês têm alguma dúvida sobre essa técnica? Não? Para não ocupar muito tempo de vocês, eu sei que já acabou o nosso tempo, eu vou para o último. Depois a gente pode falar num todo, no geral. A criança interna ferida. Eu não vou conseguir falar tudo que eu quero sobre isso, porque, né? Meu Deus do céu. Rosa é maravilhosa, então os livros dela, por favor. Estou até com aqui do meu ladinho. Esse aqui é o meu predileto dela, o mais antigo.
Eu gosto muito de trabalhar a criança interna. Gosto mesmo. Assim, eu sou, como diz a Vivi, eu sou a louca da criança interna. Eu sempre acho que a gente precisa verificar como é que tá. A Mai, que é o motivo da figurinha da Vivi, do por que você tá caçando criança? Exatamente. E aí, eu também gosto de trabalhar a criança das minhas mulheres em situação de violência doméstica. Por quê? Porque, como eu disse, quando eu vou no genodrama, eu vejo o que essa criança aprendeu com essa mãe, com esse pai. E aí, eu gosto de ir lá nessa criança, para ela, com a ajuda do adulto, dela adulta, se defender dessa mãe, desse pai, ou da mãe ou do pai, quem foi que ensinou ela a ser ou passiva, ou violenta, ou abusiva. Eu gosto de que a adulta ajude essa criança a se defender dessa mãe, ou desse pai, ou dessa avó, ou desse tio que ensinou ela esse comportamento. Isso é muito bacana, porque, por exemplo, vamos pegar uma situação de que uma criança, uma mulher em situação de violência que está sempre em relacionamentos extremamente violentos, que está sempre namorando pessoas que controlam ela, que não deixam ela fazer nada e que agridem ela psicologicamente, fisicamente. E aí, no genodrama, eu já identifiquei que a mãe dela também tinha esse mesmo ciclo, de estar sempre em relações abusivas e violentas. O pai era muito violento. Então, e a gente já fez também a técnica do outro, que ela reconheceu que ela está sempre buscando homens violentos, autoritários e controladores. Então, a gente já descobriu tudo isso. Então, a gente já sabe de toda essa história. Quando eu vou para a criança, que é a última parte, eu vou ajudar, várias vezes eu vou voltar nessa criança e vou trabalhar com ela como se defender disso tudo. Como que a gente vai defender essa criança dessas influências? Como a gente vai defender essa criança desses comportamentos que são tão prejudiciais para ela? E isso é fantástico, assim, o quanto isso ajuda. Porque, por exemplo, eu trabalhei com psicodrama interno de uma paciente minha, já sabendo todo esse contexto, e aí eu fui no psicodrama interno com ela, a gente visitou a criança dela brincando na casa dela, e aí ela foi conversar com essa criança. E aí, no psicodrama interno, eu perguntava, o que você... Fala para ela, então, o que você quer dizer para ela? O que você deseja para essa menina? Já que ela está só começando a vida dela, o que você deseja? E aí vem muita emoção, porque dela deseja o melhor, ela deseja relacionamentos melhores, porque dela já está consciente, ela já refletiu sobre as relações que ela está tendo. Então, ela deseja que essa criança não se aproxime de pessoas que façam mal a ela, que tentem controlar ela, que tentem machucar ela. Ela começa a fortalecer essa criança. E aí depois eu começo a perguntar, mas e quando a mãe vir falar para ela que ela tem que ficar quieta quando o marido fala, que ela tem que casar, que ela não pode ficar sozinha, que ela tem que respeitar o marido? Aí ela diz, não. Daí ela explica para a criança, não, você não pode acreditar na mãe. Isso não vai fazer bem para ti. O importante é você se amar. Ela começa a conversar com essa criança. E aí, chegando no final, eu sempre gosto de fazer o fechamento de, tá, mas essa criança é tão pequena, quem que vai proteger essa criança? E geralmente ela se coloca à disposição. E daí, o que acontece nesse momento? Eu estou fazendo uma aliança. Eu usei a palavra aliança porque foi uma paciente minha que usou esse termo, eu achei fantástico. Ela disse, eu vou cuidar dela, ela não vai mais estar sozinha. Então, quando ela retorna para o mundo atual, ela entendeu que é ela que precisa cuidar dela, que é ela que tem que se defender desse mundo, que é ela que tem que se defender dessas pessoas, que ela é a pessoa mais confiável para defender essa criança dessas pessoas violentas, desses homens que são autores de violência, que são homens controladores. E aí vem aquele estalo de ninguém vai me salvar, eu preciso salvar minha criança, eu preciso me defender, eu preciso romper com essas relações violentas, eu preciso proteger a minha criança. Então, é fantástico. Eu gosto sempre de deixar a criança interna para o final. Eu não começo pela criança interna, porque primeiro eu preciso entender todo o contexto. Eu primeiro aplico o genodrama, eu aplico quem é ela, eu aplico o genodrama, depois eu aplico os namorados, os relacionamentos, eu entendo toda a história dessa mulher e como que ela se relaciona com essa história e quais são as influências dessa história na vida dela. Quando eu já sei de tudo, é que eu vou na criança, porque eu sei exatamente o que a gente precisa falar com essa criança, o que a gente precisa fechar com essa criança. É o jeito que eu escolhi para trabalhar com as mulheres em situação de violência. Eu faço sempre dessa ordem? Não. Eu vou mudando e eu vou vendo conforme a necessidade da mulher. Mas, geralmente, eu uso essas técnicas e eu gosto muito de fechar com criança interna ferida. Alguma dúvida?
Só queria fazer uma colocação que eu acho que todos os orientandos da Amanda saem meio doidos do psicodrama interno. Já disse que não. Culpa da Amanda. A Amanda teve que sair, mas a gente tá falando mal dela para ver se ela vai assistir no YouTube depois. Exatamente. Gente, vocês têm alguma coisa para perguntar sobre no geral? Sobre tudo que a gente conversou? Eu acho que ficou muito bem explicado, mas acho que você fosse muito generosa falando das técnicas e mostrando elas também. E eu acho que a gente podia pedir agora um compartilhamento, assim, de como cada um se sentiu aqui nesse espaço, né? Recebendo isso que a Mai trouxe pra gente, compartilhando. Acho que agora a gente abre esse espaço para a gente dizer pra Mai como que a gente recebeu isso que ela trouxe. Obrigada, Camila. Eu vou começar, porque, na verdade, eu deveria estar em aula, né? Mas tô aqui. Eu só queria... Toda semana alguém dessa coordenação dizendo eu deveria estar em aula, mas estou estar aqui. em aula, mas estou aqui. É isso aí. Eu só queria dizer que eu conhecia o trabalho da Mayara, porque ela já tinha... A gente tem outros contatos, mas... eu acho que eu vim de uma semana, a semana passada e essa semana foram semanas que eu atendi muitos casos de relacionamentos abusivos. Então, eu tô com vários pacientes que eram de outras queixas, que trouxeram questões de relacionamento abusivo. E foi quase tudo assim na mesma época. Então, até essa semana eu fui para terapia com essa queixa, assim, um pouco disso, de como eu tenho pensado nisso, assim. Pensado no que as minhas amigas passaram. Eu tô atendendo uma menina que estudou na mesma época que eu lembro dela na escola, né? Apesar de não ser minha amiga na época, mas eu lembro dela. E aí eu comecei a pensar até nas minhas amigas e em quantas pessoas eu conheci que talvez não estivessem passando por aquilo e eu não sabia, enfim. Eu fiquei bem mexida com essas sessões dessa semana. E aí, quando eu cheguei aqui, apesar de conhecer um pouco do trabalho da Mayara, e eu comecei a me deparar com isso, eu comecei a pensar algumas possibilidades de novo, que eu estava um pouco travada diante dessas questões. Então, muito, muito, muito obrigada, Mai, por trazer o teu trabalho e por compartilhar com a gente como fazer e as tuas ideias sobre. Me abriu bastante. Obrigada. Obrigada, Gabi. A Gabi já é uma parceira aí de produção e vai ser uma parceira agora de laboratório, né, Gabi? Linda, mestrando agora. Então, obrigada, Gabi, por compartilhar. Vou compartilhar também. A gente tem um acordo entre eu e a Gabi, que a gente só fala uma depois da outra, senão a gente não fala. Mas falando sério, assim, Mai, bom, a Mayara foi banca do meu TCC, e aí eu brincava, depois que eu saí do TCC, que eu fiz um arquivo no meu computador chamado Elogios da Mayara, que era para eu ler sempre que eu me sentisse triste. E aí agora eu queria retribuir os elogios da Mayara, mas eu não tenho as palavras da Mayara para retribuir os elogios da Mayara. Então, assim, só te acho fantástica, admiro muito teu trabalho como psicóloga social e como psicodramatista, assim, te acho fantástica. E assim, acho que o que a Cami falou muito real, assim, fosse muito generosa trazendo técnicas pra gente, assim, né? A gente tem, assim, grupo de estudos, ele é muito diverso, então cada pessoa traz de um jeito, tem gente que traz teoria, tem gente que faz vivência, e tudo é muito bom, mas tu fez de um jeito que foi, assim, foi demonstrando técnicas, foi uma aula, na verdade, foi uma aula, assim, eu tô me sentindo como se eu tivesse saído de uma aula de psicodrama. Se Viver quiser te contratar, passa teus contatos, porque, ó, foi uma aula maravilhosa. E gratidão. Por favor, não mostrem esse vídeo para minha mãe. E é isso, obrigada. E parabéns, Mai. Gratidão mesmo, assim, foi muito bom. Dani, muito obrigada. Sabe que todos aqueles elogios são porque você é fantástica também, você merecia cada um deles. E muito obrigada pelo convite, né? Eu estou aqui por sua causa. Foi você que me fez o convite, então muito obrigada. Eu queria compartilhar também, se ninguém vai compartilhar. Hashtag contrata a Mayara Viver. Estão perdendo. Vou fazer um hashtag.
A Dani já trabalha na Viver, assim, meio que se candidatou, né, amiga? Então, com certeza a Dani te indica. Quero meu salário. Então, Maia, eu já tinha falado, né, que tu foi muito generosa em trazer pra gente essas técnicas e reitero o que a Dani disse. E, enfim, eu tenho um carinho muito grande por ti, né? Tu sabe, se você fosse a minha primeira psicóloga, a primeira pessoa que me apresentou o psicodrama, e como eu já tive no papel da sua paciente, eu sei que tu é uma pessoa muito cuidadosa, e deu para reconhecer muito isso quando tu demonstrava as técnicas. E eu acho que é uma sensibilidade que a gente precisa muito quando a gente vai trabalhar com alguém que está muito vulnerabilizado, que está muito machucado, né? Que precisa reconhecer e fortalecer esse eu. Eu acho que foi uma coisa, além de tu só apresentar a técnica de uma forma bruta, tu trouxe muito a importância desse cuidado, né? E que eu sei que tu tem, que tu é uma pessoa muito generosa. Então, te agradeço, né? Depois dá uma olhadinha ali no bate-papo, que tem alguns compartilhamentos. Camis, o meu amor por ti é eterno, né? E eu acho que o mais fantástico, Camis, eu tava pensando esses dias. Hoje eu encaminho pessoas para você, né? Que eu sei que você atende Criciúma e tal. E aí, quando eu vou falar, assim, eu não posso falar assim de onde que eu te conheço, né? E aí eu falo, ela é fantástica, você tem que ir nela. Mas eu não posso dizer o quão eu gosto e o motivo pelo qual eu gosto tanto da Camila, mas eu sempre te encaminho as pessoas para ti, assim, com tanto amor, tanto carinho, assim, que eu gosto tanto. Ela é fantástica, fui eu que consertei. Tá. Dani, você tá roubando todo o meu papel de psicóloga dela, é isso mesmo? Você tá desconsiderando todo o meu 1 ano com ela de terapia? Ela queria te roubar. Quando ela falou, ai, gente, continua aqui, eu já olhei torto pra ela e disse, não é nada, amada. Mas, Camis, muito obrigada. Oi. Oi. Dias, eu quero. Também quero falar. Maiara, foi um prazer assim, te conhecer, muito obrigada, viu? Eu trabalho com mulheres em situação de violência doméstica aqui em Tubarão, pelo projeto da Delegacia da Mulher, né? E foi um prazer rever vocês, Dani, Cami, Amanda, viu? Foi muito proveitoso mesmo. Eu me senti como a Dani numa aula mesmo. Ai, Foi muito bom matar essa saudade, tá bom? Muito obrigada, viu? Tu tá aqui, Dai, que a gente sabe também que tu não trabalha, quer dizer, só se eu estiver desatualizada, né? Mas até onde sabia que tu trabalha com sistêmica, né? Não é com psicodrama. Sim, então, que bom a gente receber pessoas de outras abordagens também, com outras leituras, para somar aqui com a gente. Obrigada. Mas eu sempre fui uma apaixonada do psicodrama, já fiz faz muitos anos atrás eu fiz um curso na Viver, né? Conheci a Viver e conheci o psicodrama lá no início da minha graduação, que faz muitos anos já, né? Que a gente levou. Eu levei muito tempo, mas sempre namorei o psicodrama, assim, gosto muito. Dai, que massa que você trabalha com esse tipo de público. Eu estou muito, muito feliz, assim. Tomara que essas técnicas te ajudem de alguma forma e se tu precisar também de alguma ajuda, eu passo meu contato aqui no chat, porque acho que é sempre bom a gente estar trocando figurinha e pensando de que melhor maneira a gente pode ajudar essas mulheres. Eu participo daquele mapa do acolhimento, não sei se tu conhece, que é um grupo de psicólogos que atendem mulheres em situação de violência gratuito. Então, isso, eu vi no Instagram. Isso, então, por sinal, quem tiver interesse, busca no Google aí, mapa do acolhimento, é muito legal vocês quantificar isso. Uhum. Então, eu também gosto também de ver muito que as mulheres falam lá, as psicólogas falam, exatamente por esse motivo de que eu acho que a gente precisa ter uma rede para falar sobre como é ser psicóloga nessas situações, nesses contextos, e como que a gente pode melhorar. Porque a gente tem que estar sempre buscando algo novo, né, para poder ajudar cada vez mais e poder também refletir também sobre quais as nossas falhas, né? Porque a gente também naturaliza muita violência, a gente também tem muitos pensamentos que são patriarcais, que são antigos, e que a gente precisa estar o tempo todo refletindo e se desconstruindo. Então, eu gosto de estar sempre em contato com quem trabalha com esse público, porque sempre me ajuda, assim, a pensar
o que que eu tô fazendo no meu papel de psicóloga, assim. Então, vamos trocar figurinhas. Tá bom, então. Aí, se quiser meu contato, não sei se... Eu A vou Dani colocar tem, ali. né, Dani? A Dani tem. E eu tô lá no grupo também. Tenho, E aí, a Mai também está num dos grupos, a gente tem 2 grupos, mas qualquer coisa, mandem mensagem para mim, para Amanda, a gente passa o contato da Mai sem problemas, já que ela autorizou. então, tá bom. Também mandei ali Obrigada. no WhatsApp. No WhatsApp, não, no chat. Caso alguém precise. Obrigada, Dai. Então, acho que era isso, né, gente? Eu queria agradecer novamente o convite. Fiquei muito feliz. E se precisarem tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa, estou à disposição. Mandei meu contato ali. Dani, se precisar conversar sobre o que a gente abriu aqui, também estou à tua disposição, tá? Pode mandar mensagem, faz Não, uma... tá tranquila, a terapia tá mais ou menos em dia, tá de Ah, boa. tá bem. Mas obrigada, Mai. Obrigada pelo teu cuidado também, né? Tu abriu aqui, mas com muito, muito cuidado. Então, obrigada. Tem vários agradecimentos ali no chat, várias mensagens. Calma. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Na sexta que vem estamos aqui novamente. Sexta que vem não estaremos no mesmo ambiente, mas estaremos eu e Camila aqui para falar de psicoterapia de grupo online, que é um trabalho que a gente começou a fazer nesse ano e a gente já se deparou com alguns desafios, com algumas possibilidades bem legais. Camila riu, pois é verdade. Mas, enfim, a gente quer compartilhar um pouquinho dessa experiência, enfim, porque a gente fala bastante da clínica, mas falar um pouquinho da clínica grupal também, que é bem bacana. Então, semana que vem vocês vão enjoar da nossa cara, da nossa voz, mas estejam aqui, por favor. Eu imploro. Serão ótimas convidadas. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Nos vemos na semana que vem. Qualquer coisa a gente está disponível no WhatsApp. Obrigada, Mai, pela tua generosidade. Tu é sempre maravilhinda. Beijos. Obrigada, Dani. Beijo, gente. Eu vou ficar aqui porque eu vou ler o chat, tá? Depois eu saio. Tchau, Camis.